Miguel Frasquilho, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, defende que Portugal precisa de mais 2 anos para cumprir as metas de ajustamento orçamental. Mas o ex-secretário de Estado das Finanças não está sozinho dentro do partido. Também Eduardo Catarroga defende o mesmo. O homem que liderou as negociações com a Troika, em nome dos social-democratas, lembra, no entanto, que se as metas são apertadas, a culpa é do governo de Sócrates. São já muitas as vozes a pedir mais tempo para que Portugal consiga fazer um ajustamento orçamental de forma mais saudável. Se os pedidos de flexibilização das metas há muito que ecoam entre os socialistas, dentro do partido do governo há quem se junte ao coro de apelos a Passos Coelho. Eu penso que, reconhecendo o trabalho que o governo está a fazer, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI teriam todo o interesse em conceder algum tempo adicional, que eu penso que não pode ser só de 1 ano, ao contrário do que o líder do Partido Socialista tem apontado. Eu penso que teriam que ser pelo menos 2 anos. Tecnicamente, devia ser mais, no mínimo, devia ser mais 1 ou 2 anos, desejavelmente 2 anos. Duas vozes de força dentro do PSD, Miguel Frasquilho, vice-presidente do grupo parlamentar, e Eduardo Catarroga, que liderou as negociações com a equipa da Troika em nome do Partido Laranja. Juntam-se à ex-ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite. Também ela defende que a consolidação das contas públicas devia ser feita de uma forma mais lenta para não se matar o doente com o tratamento, disse a antiga governante social-democrata. Mas parece não existir mal-estar dentro do partido por causa destas opiniões. O líder parlamentar Luís Montenegro defende que estas declarações estão inscritas na orientação social-democrata, de que a Europa estará atenta ao comportamento do país e não deixará de ser solidária. A própria Troika é que vai fazer reajustamentos no seu programa, porque quem definiu o objetivo para 2012 foi a própria Troika, foi o governo socialista que aceitou, com base em dados imperfeitos de 2010 e da própria estimativa para 2011. Eduardo Catarroga culpa o governo de então socialista pelas metas apertadas impostas pela Troika. Já os socialistas de agora culpam o governo pelo mal feito ao país, por chegar sucessivamente atrasado aos momentos decisivos, pois, defende o líder parlamentar, Carlos Zorrinho, há muito tempo que se deveria ter discutido o prolongamento do programa de ajustamento. Mas Miguel Frasquilho vê agora o momento certo para a Europa ajudar os países sob assistência. Penso que seria de todo em todo positivo para o projeto europeu que pudesse ser anunciado brevemente que existiria um novo prazo e novas metas para a Grécia, para a Irlanda e para Portugal em conjunto, que são os países internacionais. Depois de, na última cimeira, se ter dado resposta aos problemas financeiros de Espanha e Itália, pode agora a Europa pensar em soluções para desagravar a austeridade e a recessão que se vive nos países já resgatados, entre eles Portugal, que tem recebido sempre aplausos nas sucessivas avaliações do cumprimento do programa de ajustamento. A meta do déficit para este ano está comprometida. A garantia é dada pela UTAU, numa nota divulgada hoje. De acordo com a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, a única forma do Estado cumprir os 4,5% do déficit é se houver uma significativa recuperação nas receitas fiscais. Passos Coelho admitiu esta semana que o objetivo de terminar o ano com um déficit de 4,5% do PIB é ambicioso e não está isento de riscos. Esta quinta-feira, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental vai mais longe na convicção do Primeiro-Ministro. Numa nota rápida sobre as contas nacionais das administrações públicas, a UTAU admite que a meta do déficit pode estar comprometida, a não ser que haja uma recuperação significativa das receitas fiscais no segundo semestre. Ainda assim, a UTAU relembra que o segundo e o quarto trimestres vão beneficiar do efeito da suspensão ou redução dos subsídios de férias e Natal, além de outras medidas de consolidação mais pequenas. Mesmo assim, esta nota rápida deixa um alerta. Se no próximo trimestre a quebra das receitas de impostos indiretos e de contribuições sociais não evidenciar uma significativa recuperação, dificilmente o sucesso das medidas discricionárias de consolidação orçamental previstas no Orçamento do Estado de 2012 poderão assegurar o cumprimento da meta orçamental prevista para este ano.
No primeiro trimestre, o déficit atingiu os 7,9% do PIB, segundo os dados do INE. Um valor que está 3,4 pontos percentuais acima da meta para o final do ano e 0,5 pontos percentuais acima da própria estimativa da UTAU para os primeiros 3 meses de 2012. Pedro Alves, deputado do Partido Socialista, Nuno Encarnação, deputado do Partido Social Democrata, sou convidado de Gesto em Foco. Obrigado a ambos pela vossa presença. Nuno, comece por si. O vice-presidente da bancada do Partido Social Democrata foi aqui uma espécie de lebre do governo? Não. É a teoria da conspiração, a especulação jornalística da minha parte. Não, essa questão da lebre depois tem a ver com o Sr. Primeiro-Ministro. Eu não quero interpretar exatamente assim, com esse palavreado, mas não. De todo, o que o Dr. Miguel Frasquilho disse, e aliás tem Esta dito... tomada de posição é estritamente pessoal, não é aqui uma ação concertada? Claro que sim. Não, é estritamente da pessoa. Aliás, o Dr. Miguel Frasquilho ainda hoje já veio esclarecer isso. Mas aquilo que o Dr. Miguel Frasquilho disse, para além dos tais mais 2 anos, e aliás que fazia o comparativo com o governo anterior, que a Irlanda tinha negociado 4 anos nessa mesma altura, em que o governo de José Sócrates negociou apenas 2, portanto fez esse paralelismo, e que entendeu, como opinião pessoal, dizer aquilo que disse. Mas também disse o seguinte, disse sempre, e aliás é aquilo que o PSD tem dito sempre, que a primeira prioridade é cumprir os desígnios do memorando da Troika. E sermos, de facto, cumpridores daquilo que está estipulado com o nosso credor, com as nossas 3 entidades credoras. E também nós sabemos, de antemão, que até nos Conselhos Europeus que têm vindo a acontecer, que os próprios Conselhos Europeus têm dito o seguinte: para quem cumpre, e cumpre bem, quem seja o tal bom aluno, por assim dizer, é evidente que numa situação de conjuntura externa que haja alterações desses mesmos fatores, nós estaremos cá para voltá-los a ajudar. E por isso sempre foi esta a premissa do governo do PSD, e que ainda o Dr. Miguel Frasquilho frisou desta vez, elogiando também aquilo que o Governo tem feito, que é cumprindo escrupulosamente tudo aquilo que nos tem pedido para cumprir. E por isso, dando este exemplo que nós temos dado, temos à vontade para de hoje para amanhã, numa situação adversa, aliás, como tem sido em algumas previsões que não têm sido concretizadas, que obviamente a Europa nunca nos deixará sozinhos e seguramente terá uma atitude proativa para nos ajudar e para perceber a realidade em que nós estamos. Eu entendo, mas é que é importante que nesta nova avaliação da Troika em agosto, aliás já houve uma recentemente, e há trocas, quer dizer, a Troika não vai embora e passado 3 meses volta e fecha a porta e não deixamos de falar. Eu tenho a certeza absoluta, e tenho dito isto repetidamente, que um credor e um devedor, estando as duas partes de boa fé e com bom espírito, um porque precisa do dinheiro, outro precisa de reaver o pagamento e de assegurar que esse país tenha saúde financeira total para que haja também esse pagamento, o ressarcimento desse pagamento com os juros devidos, devem perceber e analisar, está acordado trimestralmente, quais é que são os lados positivos e os negativos desta questão. E, obviamente, que para não pôr em causa nenhum risco de incumprimento desse memorando e desse pagamento, não tenho dúvidas nenhumas que a Troika não será cega e estará atenta também aos problemas que o país tem atravessado e tem algumas dificuldades em alguns setores, em algumas previsões que não têm corrido bem e que, obviamente, a Troika será seguramente proativa nesta questão com o país que nós temos. Por isso, eu acho que não vejo aqui, vejo apenas uma declaração diferente daquilo que tem acontecido ultimamente, parte do Dr. Miguel Frasquilho, mas que a base daquele pensamento é uma base comum ao do Partido Social Democrata. Não há aqui qualquer alteração de posição. Pedro Alves, partilha desta análise ou esta posição pessoal assumida por Miguel Frasquilho pode ser o princípio aqui de uma espécie de meia-culpa do Governo? Bom, eu acho que fazer aqui uma leitura dizendo que o facto de sermos bons alunos nos pode beneficiar no caso de uma alteração de conjuntura, para não penalizar excessivamente, eu acho que aqui o que temos não é um problema de conjuntura externa que nos penaliza. O que nós temos é um problema de conjuntura interna auto-infligida pelo Governo, nos passos em que decidiu ir um bocadinho mais além, um bocadinho a favor, ir significativamente mais além do que estava no memorando, comprometendo a execução orçamental. Não, como é que a despesa foi mais pública. além. Mas o problema é que foi muito mais além. Um bom exemplo. Aliás, a UTAU até elogia esse bom exemplo. Pois, mas a UTAU também revela que, tendo ido mais além num eixo... Foi mais além também na despesa. Não elogia, faz uma análise de que... Mas na questão da despesa aqui foi pública, mais além. Foi mais além. Com certeza, mas isso tem um impacto... E teve resultados positivos. Sim, mas também tem impactos negativos na receita, porque o problema que estamos a sofrer na receita tem a ver, obviamente, diretamente com o aumento dos impostos nas áreas que foram críticas para gerar receita, porque também
fizeram arrefecer a atividade económica. E o corte na despesa, falar em da parte, restauração. inevitavelmente, não é preciso estar a justificá-la. Já falámos já todas as semanas, sabemos quais que são aumentou até quais, mais 109%. Mas, simultaneamente, obviamente que aumenta na medida em que o aumento da taxa é 10% quase, mas obviamente também arrefece a atividade económica e vai penalizar outros setores. E vai penalizar outros setores. E, nomeadamente, vai penalizar também o que tem a ver com a recuperação, neste caso nem sequer a recuperação, mas o aumento do desemprego, que tem um efeito também drástico no orçamento. Portanto, obviamente que há medidas na contenção da despesa que podem ter esse efeito, mas também tem um efeito colateral. Tudo o que tinha a ver com paralisação do CREN e com arrefecimento de investimento público em algumas áreas em que não acarretavam de forma tão significativa quanto isso, e significavam uma linha vital que se continuava a manter a funcionar, obviamente que isso também tinha um impacto na atividade económica. Portanto, o balanço do relatório da UTAL, evidentemente, evidencia quantitativamente aspectos de corte na despesa, mas também faz uma apreciação global, e a apreciação global é de risco, e de risco acrescido de que não se consigam cumprir as metas. Portanto, isto era para dizer que, quanto à apreciação que o Nuno há bocadinho estava a fazer, de que, bom, não ficarão mal os países que, por conjunturas que lhes são alheias, se vejam comprometidos na execução dos dados. Aqui o que estamos a ter, está bem, mas o problema português não tem a ver com a conjuntura internacional, porque apesar de tudo, não, mas pode-se agravar com a conjuntura cimeira histórica em internacional. cimeira histórica, mas, de cimeira histórica em cimeira histórica, lá se têm contido mais ou menos os juros. Apesar de tudo, há algum recuo, quer quanto à Itália, quer quanto à Espanha, e também com efeitos positivos na evolução do juros da dívida portuguesa. Apesar de tudo, mas o abrandamento da economia, por exemplo, exemplo, claro, mas portanto, isto não é por aí. Claro, mas as expressões até estiveram a crescer. Portanto, os dados que o evidenciam, onde nós estamos a ter problemas, nem é por causa da evolução da conjuntura internacional, que obviamente também contribui. Mas o mais drástico tem a ver fundamentalmente com a receita fiscal, como o relatório da UTAL vai sublinhar. Mas eu ainda não respondi. O arrefecimento de consumo também é geral, não é só restrito a Portugal. Claro que não, mas em Portugal tem um efeito acrescido com impacto internamente e externamente. E, portanto, o nosso potencial de dificuldade é agravado pelo excesso de medidas. Mas, enfim, eu queria também pronunciar-me sobre a pergunta, aliás, sobre a abordagem do... Também não era para fugir, era só para dar esta nota. E também deixar outra nota. A Irlanda negociou 4 anos porque a razão, o que pediu e para o que pediu era bem diferente do caso português. Banca e com um volume diferente e, portanto, naturalmente também com condições diferentes. Portanto, até agora não houve 3 bailouts idênticos e, portanto, todos tiveram razões diferentes e para acudir a setores distintos. Portanto, também os prazos refletem isso mesmo. Mas soubemos aqui há umas semanas, numas entrelinhas, num debate quinzenal, que essa hipótese esteve em cima da mesa, mas não só essa. Essa hipótese esteve em cima da mesa, mas não só essa hipótese. Não quis ou não conseguiu não conseguiu vingar, porque a alternativa era que, não só, enfim, porque há aqui vários fatores, e é por isso que eu também queria ir às declarações de Miguel Frasquilho. Há aqui o reconhecimento, cada vez maior, junto de pessoas próximas do PSD, de que uma destas 3 coisas terá que ocorrer. Mais tempo, outras metas ou outro método. Porque, fundamentalmente, com este calendário, com estas metas e com este método, tudo em simultâneo, nestes moldes, isto não está a funcionar. E, portanto, não está a ser suficiente para cumprir os objetivos de regressar aos mercados, de cumprir os objetivos que estamos fixados. E, portanto, há aqui, e aqui devo dizer, nestas declarações de Miguel Frasquilho, apesar de a título pessoal, há um ecoar de vozes que junto do PS e de outros, e não só do PS, vozes autónomas da sociedade civil, que têm dito que por este caminho, com esta dose e com este calendário, dificilmente conseguiremos cumprir os objetivos, porque eles se tornaram eles próprios incumpríveis. E acho que é isso que é o fundamental e importante das declarações de Miguel Frasquilho. É revelador de que, junto do PSD, portanto, quanto mais pessoas se aperceberem disto, eu acho que o momento não é para espetar uma bandeira no topo do Everest e cantar vitória. É um momento para dizer, porque cederam ou porque reconheceram que estavam errados. Eu acho que o fundamental é haver construção de um caminho alternativo para executar o memorando, para renegociar o memorando. Mas ninguém quer e não fazer ter esse medo. reconhecimento, Pedro. Porque também, nós também não fazemos. Não, da parte do PSD admite que não, mas eu acho que da parte do Partido Socialista sempre se disse que pelo menos mais um ano era indispensável para assegurar a folga necessária para que isto se pudesse cumprir com rigor, é certo, concretas, mas com capacidade. Só me devo lembrar 2 situações concretas, que nós também não cantemos vitória sobre elas, que é exatamente esta questão que o PS agora queria, pelos vistos, desde há uns meses para cá, os 3 anos de cumprimento do memorando da Troika, que não conseguiu... Desde setembro do ano passado. Que não conseguiu... Na primeira visita que o secretário-geral do PS teve com a Troika, nos encontros que a Troika mantém, a questão do prazo tem vindo sempre a ser sublinhada. Não é uma novidade. O PS, que em maio passado, ou em março passado, assinou o memorando de entendimento da Troika, que negociou os 2 anos, reconheceu, passado poucos meses, curtos meses, que o espaço de cumprimento do próprio memorando era insuficiente. O PS, então esta é a interpretação clássica do PS, ou seja, errou, achou que os 2 anos eram curtos
E agora, errando, assumiu o erro, que em setembro achava que devia ser mais de 3 anos. E mais, eu também devo recordar de outra situação. O antigo secretário de Estado das Finanças, se não estou em erro, ou do Tesouro, já não me lembro qual era o nome próprio da Tesouro e Finanças, disse logo a seguir esta renegociação do memorando da Troika, que aliás foi matéria que na altura se debateu várias vezes, que os 78 mil milhões de euros eram insuficientes e que eram preciso mais 25 mil milhões de euros, por causa da questão do financiamento às empresas públicas. Por isso há aqui 2 reconhecimentos logo após o memorando de entendimento da Troika que o PS quis reconhecer e por aí fora. Vejamos, isso melhora... Eu não estou aqui a cantar nenhuma vitória, estou também a recordar aquilo que aconteceu. Foi precisamente isso que eu disse. Se há reconhecimento que há aspectos que podiam estar melhorados, e, por exemplo, essa previsão do Dr. Carlos Costa Pina quanto às empresas públicas, depois, para já ainda não se concretizou. O que está a ser levantado, mas essa necessidade adicional de financiamento para as empresas públicas, para já não está em Estou só a recordar que os próprios negociadores, passado poucos meses, resolveram fazer estas conclusões e chegaram a essa conclusão, porque eles acharam que deviam chegar a essa conclusão. Mas onde eu queria chegar quanto às declarações do Dr. Miguel Frasquilho, porque já há um conjunto e um setor importante de economistas e de responsáveis, enfim, de áreas que não as do quadrante do governo, que já diziam há bastante tempo que mais tempo era necessário e que outro caminho era necessário. E agora, gradualmente, este contágio, se quisermos, perante os dados da execução e, portanto, a constatação no terreno de que deste molde, com este tempo, metas e método, não funciona, e é o Dr. Miguel Frasquilho, é o Dr. Manuel Ferreira Leite, é o Dr. Eduardo Catroga, que também participou na negociação. Enfim, se quisermos colocar a questão nestes tempos, também teve acesso aos dados, também sabia quais eram os problemas. Sim, mas não e fez uma estimativa. Deu contributos para a negociação, não foi o negociador. Também deram alguns contributos, mas até foram ao ar. Sim, mas enfim, obviamente não teve... Pronto, por enquanto. Mas onde queria chegar é que os dados do problema evoluíram de forma negativa. Evoluíram por variedíssimas razões. A conjuntura internacional não deixa de ser um fator de relevo. Assim como o Partido Socialista sempre disse, a conjuntura internacional, a falta de capacidade de resposta da zona euro, sempre foram um problema na resolução de todo o imbróglio das dívidas soberanas, desde sempre. E, portanto, assim como dizíamos isso quando o Partido Socialista estava no governo, não deixamos de o reconhecer neste momento quando o PSD está. O PSD é que fazia um discurso há um ano, e continua de certa maneira a fazê-lo quando necessita dele, de que todas as culpas do mundo eram imputáveis ao governo anterior. E a realidade está também a desmentir isso. Não eram. Então, afinal, era um bom governo. Os problemas todos da crise das dívidas soberanas não eram imputáveis ao governo anterior, porque também não são imputáveis ao governo atual. Tem muito a ver com aquilo que várias vezes discutimos, né, aqui e em outros locais, a propósito da incerteza e das hesitações da resolução definitiva, de forma cabal, segura, do problema da dívida soberana. E acaba por ser, esse é o espectro que continua a pairar sobre tudo isto. E tudo o resto que formos tomando de medidas vão podendo potencialmente resolver, mês a mês, semana a semana, as dificuldades, mas não criam o vislumbre de uma solução ao fundo do túnel. Só para rematar, no fundo, estas declarações são o alargamento da zona de consenso em torno da necessidade de repensar pelo menos o tempo. O Dr. Miguel Frasquilho falou só desse aspecto do tempo. Eu diria que isto também falou mais dinheiro, não é? Falou mais dinheiro. Há várias variáveis. Portanto, é uma questão... Também o PS já falou no preço. E falou em juros também. Claro, e falou no juro aplicável. Portanto, há várias variáveis. O constante é que, olhando para isto como uma fórmula matemática, a questão é que a fórmula tal qual ela se encontra com todas estas variáveis não funciona. E tem que haver acertos alguns. E já agora, enfim, colocando, enfim, antes que se antecipe e que diga o mesmo, há várias leituras. O próprio Congresso das Alternativas Democráticas, das quais também sou um subscritor, o que coloca em cima da mesa, quando fala na necessidade de renegociar ou de repensar um memorando, renegociar o memorando, de repensar o memorando, fundamentalmente rasgar é isto. É metafórico. Mas por acaso, aquilo não fala em rasgar, fala em... Quase. Não, porquê? É assumir que a fórmula... Mas cá está, não é nada incompatível com nada disto. Reflete um fundo, pelo menos em economistas mais à esquerda, seguramente, mas cada vez mais ao centro e à direita. Conhece uma ideia de fundo... Não. Mas há economistas que o vêm dizer, isto valida tese bastantes economistas, o professor Reis, enfim, um conjunto de outros, que valida a ideia de que esta fórmula não funciona. Portanto, é necessário repensar a fórmula, reequilibrá-la para que isto permita crescimento e consolidação. Faça referir aqui duas questões. Na questão da UTAU, naquilo que nós temos conhecimento, há um aspecto positivo que é aquela diminuição da despesa pública, para além do que estava previsto, por isso é um bom indicador para nós, e há um mau indicador que é a questão das receitas do IVA. Valia a pena perceber aqui o seguinte, na questão das receitas do IVA, há uma quebra, por exemplo, no primeiro trimestre de 2012, há uma quebra de 3,2%. Mas, quer dizer, isto também não é forçosamente aplicado àquela tese que chegámos ao topo, ao máximo de esforço possível, ou que tudo a partir daí já por uma coisa muito simples, porque o consumo privado cai, nesse mesmo trimestre, 5,6%, cai o dobro daquilo que é as receitas de IVA. Obviamente podemos aqui somar o aumento do IVA, mas quer dizer, cai numa proporção ainda maior. Por isso é evidente que aqui há um paralelismo e há uma razão causa e efeito. Quer dizer, evidentemente as receitas de IVA caem, são obviamente impostos cobrados ao consumo,
quando o consumo privado cai 5,6%, o dobro daquilo que são as receitas de IVA estimadas. Porque também o desemprego aumentou de uma forma que não estava esperada. Mas está explicado porque é que as receitas de IVA também por este prisma se caem. Não é apenas porque não é com aquela tese que chegámos ao topo do sacrifício máximo, não se pode aplicar mais impostos. Não é isso. Não é só essa. Isso é uma das teses e uma das teorias. Isso não é tanto uma tese para explicar. Isso é uma consequência. Eu diria que nós a questão do consumo é, de facto, factual. Está aqui. Está explicado porque é que o IVA também cai, porque havendo uma quebra drástica de consumo, é evidente que isto tinha que acontecer. Está associado também à história do desemprego. E vale a pena também, na questão às vezes errada que o Partido Socialista aponta, na questão do aumento do IVA na restauração. Como nós vimos, os primeiros dados que nos apontam é que há um aumento de 109% mais para o dobro do que o ano anterior. Por isso, também não há aqui aquela causa que às vezes o PS gosta de induzir nas pessoas, a dizer que este aumento do IVA na restauração foi uma catástrofe, e isso é uma catástrofe do ponto de vista da captação das receitas. Na questão da captação das receitas não é uma catástrofe. Agora, outros entendimentos farão, mas também é importante dizer o seguinte: os portugueses, com tudo isto, reajustaram as suas formas de consumo. Hoje em dia percebemos que há muitos portugueses que já não vão almoçar diariamente aos restaurantes, e todos nós sabemos disso, e levam provavelmente almoço ou têm outras alternativas. Por isso era também natural, quando se diz que fecharam não sei quantos restaurantes, é natural que não se associe apenas o fecho do encerramento de estabelecimentos de restauração, apenas e só à questão do aumento de IVA em X%. Mas voltando aqui ainda a esta questão do déficit e de uma eventual renegociação com a Troika. Eu não acredito que o Governo, obviamente, não queira renegociar este plano de reajuste, pelo menos por mais um ano, para além de, eventualmente, até tentar obter mais algum financiamento. Não há aqui uma certa hipocrisia, independentemente de ser necessário, em termos de alta política e em termos de negociações políticas, de o Governo poder reconhecer que não, por exemplo, não vai tomar nenhuma iniciativa, mas admite que, por tudo aquilo que fez, deveria partir da Troika rapidamente uma tomada de posição nesse sentido. João, eu como digo, eu não vejo a Troika como algo insensível, como pessoas insensíveis. Não consigo perceber assim a Troika. Nem são os tais homens vestidos de negro, não consigo perceber dessa maneira. E tenho a certeza que o Governo e a Troika observam diariamente o que é que vai acontecendo no país. E não tenho dúvida nenhuma também que a Troika será a primeira a intervir, caso chegue à conclusão, e provavelmente tem chegado a várias conclusões, de que certas medidas podem não resultar nos objetivos que tinham estipulados. E isso é factual. Há certas medidas que têm sido implementadas e que os objetivos não têm sido concretizados. Por isso, eu não vejo aqui nenhuma hipocrisia. Eu acho que, de facto, há conversas que devem ser tidas entre os elementos, não devem ser tidas recorrentemente na praça pública. Acho que isso não beneficia nada ao país. Quer dizer, nós estamos a ter conversas discutindo na praça pública aquilo que deve ser discutido entre o Governo e a Troika, entre o que deve ser acordado e negociado entre o Governo e a Troika, entre o que deve ser analisado. Nós podemos analisar na praça pública. Isso podemos. Podemos opinar na praça pública. Agora, nós não vamos mandar recados à Troika sobre este assunto. Por isso, acho que as entidades, e isso tenho a certeza absoluta que falam, diariamente, semanalmente, e não de 3 em 3 meses. 3 em 3 meses é apenas um elemento de avaliação trimestral, como está feito, escrito e estipulado nos cadernos. Mas eu tenho a certeza que isto acontece diariamente. E por isso, com essa certeza absoluta, tenho esperança que, obviamente, havendo alterações de conjunturas internacionais e afetação da própria conjuntura internacional ou da própria não criação dos objetivos que nós tínhamos estipulado, que obviamente, uma das partes, ou as duas partes, entenderão, provavelmente, ter outras alternativas. Não podemos retirar destas declarações de Miguel Frasquilho ilação de que o PSD está a começar a ficar profundamente dividido em relação a esta matéria? Nada disso. Então, Miguel Frasquilho foi secretário de Estado, é um economista conceituado, é uma pessoa ligada à banca, tem sua ligação à banca e tem direito à sua opinião própria. E por isso acho que não há nenhum problema neste aspecto. Então, Miguel Frasquilho expressou a sua opinião, diverge apenas na questão. No fundo, em tudo está de acordo com o PSD, diverge apenas naquilo que ele resolveu dizer na questão dos 2 anos, que eventualmente seriam precisos 2 anos e não 1.
E dos montantes e das metas. E de mais. Mas, quer dizer, não há aqui, isto também não é... São questões que não é um mero, uma mera vírgula, um mero detalhe. São estruturantes para a forma como o memorando é executado. Aqui, a propósito da questão da insensibilidade, aqui é um bocadinho como o erro de tradução no insensatez do Jobim para inglês, que sai como how insensitive. Não é um problema de insensibilidade, é um problema de insensatez da Troika. E eu acho que não houve ainda a percepção do impacto que as medidas estão a ter. E houve insensatez da parte da Troika e, por outro lado, há insensatez da parte do Governo. Porque desde há muito tempo, desde a tomada de posse, praticamente, o memorando de entendimento tem evoluído, tem sido revisto e tem sido alterado. E não é uma questão de escrutínio na praça pública, é uma questão, por exemplo, de envolvimento do Partido Socialista no processo de adaptação. E o Partido Socialista tem ficado de fora, excluído por vontade do Governo, tem as suas reuniões regulares com a Troika, mas não participa, como o PSD e o CDS participaram na elaboração do memorando. O que também é um erro da perspectiva do Governo, porque não permite acomodar opiniões alternativas quanto ao que é que podiam ser uma opinião modelos durante distintos. as vossas reuniões com a Troika é obviamente tida em conta. Tenho a certeza disso. Mas o Governo deixou de articular e muitas vezes o Partido Socialista é surpreendido. Os partidos políticos deem a sua opinião. O Partido Socialista é surpreendido com alterações ao memorando de entendimento, com revisões do memorando de entendimento, sobre o qual não se pronunciou previamente. Não estou a dizer que tenham um direito de veto prévio, mas o Governo, de facto, quer envolver de forma alargada a forma de ultrapassar estas necessidades. Tem que reconhecer que tem que cautelar as posições distintas e os caminhos alternativos que têm vindo a ser sugeridos, nomeadamente do PS. O PS já falava de uma necessidade de mais tempo, agora vozes dentro do PSD também o fazem. Não penso que seja uma questão de o PSD estar fraturado ou não. O PSD está a pensar sobre o assunto e há várias pessoas no PSD com conhecimento na área que estão a constatar que assim não conseguiram. Meus senhores, muito obrigado a ambos pela vossa presença neste Foco. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em Foco.